E aí, tá pronto para o item 6 do nosso kit de sobrevivência no deserto? Já aprendemos que precisamos da mentalidade correta. Já aprendemos que precisamos da direção de Deus. Já aprendemos que precisamos de água, que é Jesus, de alimento sólido, que é a palavra de Deus. Já aprendemos que precisamos de graça e paz, sejam bem-vindos ao Devocional Discípulos. Eu sou o pastor Wagner Poubel e venho com você compartilhando da palavra de Deus. Nós estamos nessa série Vitória no Deserto, para poder aprender como renovar as nossas forças, mesmo num período de sequidão. E nesse último momento do nosso Vitória no Deserto, a gente está aprendendo sobre o kit de sobrevivência, para que a gente possa realmente enfrentar os desertos da vida. Mas aqui vai o 6º item muito importante para a gente sobreviver no deserto. Gênesis diz pra gente que quando Deus olhou para Adão e viu Adão sozinho, disse: não é bom que o homem fique só. E assim ele criou Eva, auxiliadora, enfim. Desde a criação, nós podemos aprender que o ser humano é alguém relacional. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Nós temos extrema dificuldade de enfrentar situações sozinhos. Não é à toa que alguém já disse que para você vencer, você precisa de ajuda. Bom, o 6º item que você precisa para vencer os desafios é o tabernáculo, a igreja. Sim. Em Êxodo, capítulo 25:8, diz assim: e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. O povo estava no deserto, estava enfrentando o deserto. Deus mandava o maná, Deus mandava água, Deus colocou a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia para protegê-los, um monte de coisa que a gente já aprendeu. E num dado momento, Deus dá ao povo algo que eles precisavam muito para esse senso de comunidade e de auxílio próprio: a presença do próprio Deus. O povo construiu o tabernáculo, que era levado de um ponto a outro conforme a caminhada deles. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Esta presença de fé também fazia com que aquele povo se tornasse uma comunidade em torno do Deus Todo-Poderoso que cuidava de todos eles. É extremamente importante para que você vença os desertos da vida, ter pessoas em que confiar, ter bons amigos. E uma igreja, e aí eu falo de uma igreja biblicamente postada, uma igreja que verdadeiramente siga os preceitos de Cristo, ou seja, uma igreja de verdade, ela forma uma comunidade em torno da fé no único Deus, uma comunidade que se apoia, uma comunidade que está junto e que principalmente tem a presença de Deus em seu meio, a proteção de Deus, o auxílio de Deus e a direção de Deus. Estar em comunidade é muito importante. Não é à toa que quando você chega no Novo Testamento, por exemplo, Jesus declara diretamente: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais irão vencê-la. Então, quando Jesus edifica a igreja se une em torno de Cristo, como irmãos realmente, com fraternidade, com amor, como Jesus ensinou. Isso seria muito importante. Então, se você estiver no deserto e puder ter esse senso de igreja de Deus, será muito importante. Eu sei, você pode talvez pensar: pastor, mas se eu estivesse sozinho no deserto? Se você pertencer a uma comunidade de fé, duas coisas irão acontecer. Primeiro, lembra que eu te contei que uma das palavras em hebraico para deserto é midavá, ou seja, o lugar da palavra? Então, sozinho no deserto, assim como Jesus muitas vezes fez, você poderia orar ao Deus que te ama. Mas, além de você estar orando, se você pertence a uma comunidade de fé, uma família de fé, pessoas estariam orando por você, mesmo que não estivesse ali do seu lado, mas você sentiria-se protegido por pessoas que, mesmo de longe, estarão preocupadas e buscando o mesmo Deus para que você vença o deserto que você está enfrentando. Percebe a força disso? De ter toda uma comunidade em volta de você, preocupada, cuidando de você.
E mesmo quando não sabem o que falar, mesmo quando não sabem o que fazer, sabem que podem buscar ao Deus Todo-Poderoso que te dá a saída. Então, estar ao lado da igreja é importante. A igreja, por exemplo, recebeu de Cristo ordens como amai-vos uns aos outros. Paulo, escrevendo a Gálatas, no capítulo 6, verso 2, ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros, porque esta é a lei de Cristo. Nós também aprendemos que igreja é tão importante que em Hebreus capítulo 10, verso 25, o autor diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estar na comunidade de fé te aproxima primordialmente daquele que você mais precisa no deserto: Deus. Estar numa comunidade de fé te ajuda a estar próximo de Deus, a confiar mais em Deus e a ser encorajado por pessoas que, como você, confiam nesse Deus. Porque talvez você possa ainda argumentar: pastor, poxa, mas eu acredito em Deus. Eu te aconselho a você ir no livro de Tiago, por exemplo, em que Tiago diz assim: você crê que Deus existe? Faze o bem, mas os demônios também creem e estremecem. Crer que Deus existe é só o primeiro passo. Mas nós temos outros passos: a entrega total de vida, como eu falei para vocês, da água da vida, que é Jesus. E mais esse passo do tabernáculo, da igreja, da reunião com o povo de Deus, que junto com você estará clamando, estará buscando, estará incentivando e estará cuidando da sua vida. Ninguém vence sozinho. Não fomos feitos para estar sozinhos. Precisamos da ajuda de outras pessoas. Por isso, tenha uma comunidade, uma família de fé junto com você. Seja você sustento dos outros e os outros sustento seu. E juntos dependam de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.